Eu falo muito da relação da prisão e a periferia, né? O quanto a periferia é o maior cárcere de céu aberto. Porque aí você vai ver nos movimentos. A pessoa na periferia, ela não tem o direito de ir e vir. Porque assim, o adolescente, ele completa 12, 13 anos, as mães já começam a ficar com medo que ele vai sofrer uma abordagem policial violenta. Ele vai levar um tapa na cara violento. Então já começa a dar medo para essa mãe de algumas coisas, né? Como vai tirando. Como dentro da escola também vai tendo esse preconceito. Como vai já levando para outras coisas. Como as escolas também estão cheias de grade, né? Você vai numa escola, tem mais grade do que nas cadeias. Parece que já é um símbolo para você pensar, esse é o meu futuro, é as grades. Isso é para mim. Que a periferia, ela não é violenta. A periferia, ela é violentada o tempo inteiro com as violações de direito. A periferia, né, ela é tão violentada que faz dela um cárcere. Ele é um racismo estrutural. É um racismo estrutural. E tem muito mais a ver com um lugar de um construto social, né? Da onde essas pessoas estão partindo para pensar a justiça, né? Porque tem um grupo, um grupo que detém de fato o poder econômico, político, social, que está pensando a justiça num propósito de uma vingança social, tá ligado? E essas pessoas estão pensando justiça num lugar de justo para todo mundo, inclusive para essas pessoas, tá ligado? Isso que é foda, assim, eu acho que é de um nível de, é de um nível de empatia, mas um nível de generosidade dessas mulheres, assim, que transcende essa ideia de que esse lugar é pensado para se construir com os de baixo, tá ligado? Eu também, a partir desse lugar, eu pensei muito tempo nesse lugar, assim, falei, não, a gente precisa construir com os de baixo, porque é quem tá sendo, né, de fato massacrado, tal. E aqui nesse lugar eu também aprendi, assim, né, nas trocas, né, com os companheiros e as companheiras de movimento, de militância, que a gente constrói com os de baixo e com os que se importam, tá ligado? Então a gente consegue ampliar esse debate para pessoas de diversas, sabe? Nunca nadie piensa qué persona vos le devolvés a la sociedad. Nunca, jamás lo piensan. Y yo, por ejemplo, hoy lo veo a mi marido después de 9 años y no es la misma persona que era. Yo lo llevé a entregarse creyendo en la justicia, que no creo. Y en definitiva, él sigue siendo mi esposo, sigue siendo padre, sigue siendo un hijo, más allá de lo que ellos crean. La cárcel te arruina. Si tenés una condena corta, podés llegar a salir y decir, bueno, esto lo dejo atrás. Pero la gente que lleva tantos años, tenés que tener un poder mental que el servicio no te lo va a dar. La sociedad no le interesa. La salud mental en contexto de encierro es muy precaria y hoy no está hecho todo para que vos puedas agarrar y decir, bueno, te di a este tipo de 30 años y te lo devuelvo capacitado, bien, para que el día de mañana pueda capacitar a otra gente, pueda ir a hablar de otras cuestiones, prevenir situaciones, no sé, lo que sea. Te devuelven una piltrafa. Eso es lo que te devuelven. Te devuelven a un resentido, odiado, dolido, envejecido, con 10.000 quilombos de salud. Au Québec, puis je pense que c'est pas juste au Québec, le système de santé mentale et les prisons, c'est les dernières roues du système. C'est comme, il n'y a pas de budget, à un moment donné, ils ont injecté, je ne sais plus combien, alors ils étaient tout fiers, je pense, c'est $100,000. J'en ai parlé avec ma fille, elle dit c'est une niaiserie, ce truc-là. En 2018, quand j'ai reçu l'appel pour me dire qu'il était en prison, on s'entend que quand tu reçois l'appel, c'est un choc, mais en même temps, il y a un cheminement qui se fait jusqu'à là. Et en tant que parent, tu le vois, ce cheminement-là.
Moi, dans les 8 dernières années, avant, j'avais cogné dans toutes les possibilités, toutes les maisons, tous les organismes, toute la DPJ pour faire « j'ai besoin d'aide, aidez-moi ». Et à chaque fois, on me répondait « madame, il n'est pas assez pire encore, on peut attendre ». Donc, quand tu reçois l'appel, ça te brise, mais en même temps, c'était presque inévitable, you know. I have fears for not my husband, because I know he's got a loving, supporting family to come home to, but I fear for those people that don't, and I don't think society does enough to help those people. I think it's something that as a country we need to reflect on and realise that the mistake's been made, the mistake's been paid for, and how do we help people carry on with life afterwards? Uma pessoa, um pai de família, quando tem um preso, que o preso tem filho, marido, e que quando ele vai preso, tudo dele já foi negado. Por quê? Porque quem que vai preso? São os pobres, periféricos, a maioria. E que eles vão para lá a ser tratados como bicho. Para quê? Para sair de lá pior. Porque eles não têm uma política de ressocialização de verdade, porque não é interessante para o governo. O governo quer, a sociedade quer que o pobre ele seja cada vez mais pobre. Você entendeu? É aquilo mesmo, é o sistema, né? Quando eu falo para os jovens que lá estudam comigo, para não cair no sistema, porque o que o sistema quer é isso, que você vá, que você volte, que você vá, que você volte, entendeu? Porque eles não estão preocupados, porque a sociedade em si, a classe AA, ela não está preocupada porque ela tem segurança, ela tem seus carros blindados, quem que sofre? Que pulsa essa possibilidade concreta de um mundo que a gente não coloque a prisão no centro do debate, tá ligado? Que a gente não coloque a prisão no centro do debate, porque a prisão é uma demanda do Estado para controlar e exterminar o nosso povo, tá ligado? Se a gente elaborar a partir de um outro lugar, se a gente elaborar a partir da perspectiva da liberdade, a gente tá dando um salto nessas ideias, assim, tá ligado? Quando alguém vier falar de prisão pra nós, fala, não, eu quero falar de liberdade. Vamos construir outras possibilidades para além da gente pensar como que a gente faz na prisão, se a gente consegue mais trampos, se a gente consegue a remissão, se a gente consegue que as pessoas estudem lá, se o rango fica melhor, a água tem que ser água quente para todo mundo e tal. Isso aí nem deveria estar em discussão, tá ligado? Porque quando o juiz condena alguém, ele não condena essas pessoas a serem privadas dessas outras coisas, tá ligado? É uma privação de liberdade. Não é para essas pessoas serem torturadas, serem humilhadas, elas e as suas famílias, tá ligado? Então eu não quero falar sobre isso, eu quero falar de liberdade, outras possibilidades. E pensar a liberdade aqui, a partir desse território, a partir dos territórios que a Amparar tem ocupado e tem executado no trabalho, tá ligado? Porque é isso, né, mano? O sol tá se pondo.